Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Li, já te vi aqui, já vou te chamar. Já mandei. Oiê, Tudo bom? tudo bom? Cara, tá chovendo aqui. Você mandou a chuva pra cá. Por que isso? Gente, tá chovendo desde as 2, 3 horas da tarde, não para mais, e um frio que você não tem noção. É, falou que vai nevar, né? Vamos ver. Eu acho que nevar aqui em São Paulo é meio difícil, né? Imagina. Mas vai saber, né, o que que vai acontecer. Eu acho que os lugares mais altos, assim, tipo Campos de Jordão, essas coisas assim, que já dá uma geada, né, talvez. No sul tem cidade que já tá geando, lá no Rio Grande do Sul. Então, eu vi Os no, gaúchos daqui na estavam mandando reportagem. já os vídeos. Gente, e aí semana que vem vai fazer calor, vai entender. Então, cara, ontem aqui fez 34 graus. Nossa. Hoje fez 22. E vai abaixar mais, né? Não, e que saúde aguenta com isso? Ah, Aí vem cara. gripe, todo mundo pensa que é coronavírus. Então, aí vem rinite, tudo, aí fala, não, é o corona, com certeza é o corona. Tá todo mundo com corona, voltou a segunda onda agora. É a segunda onda do frio que voltou, né? Ai, gente. Quem tem Demais. problema respiratório sofre, tipo rinite, bronquite, essas coisas. Cara, eu tava atacada semana passada. Que Aí os qualquer pacientes olhavam mudança pra de mim. tempo, né? Pega, cara, não tem como. Por mais que eu previno, tomo vitamina C, cuido de tudo, cara, não dá. Tem uma hora que fala, meu, não dá. Vamos brincar de novo de nariz entupido até o final. Tem que segurar, né? Porque senão os pacientes pensam que você tá com coronavírus. Ainda bem que tem máscara, né? Porque eu falei, cara, os pacientes com certeza vão achar que eu tô com coronavírus essa semana, porque esses sintomas são muito parecidos, É. mas a máscara me salvou. Deu pra dar uma escondidinha. Ai, meu. Graças a Deus, essas coisas eu não sofro. Então, menina, Ainda bem. sorte sua, mantenha assim, por favor. É que essas coisas foi tudo pra minha irmã, então o problema respiratório ficou tudo nela. Entendi. É distribuído na família, né? É. Muito bem. Bora lá? Bora? Vamos lá então. Vou começar te apresentando. Tá bom. Lilian Saldanha, formada na Embi Morumbi, em quiropraxia em 2009. Pós-graduada em Pilates. Eu não sabia que você era pós-graduada em Pilates. Sim. Chique. Especialista em quiropraxia esportiva e proprietária da clínica Movio. Sim, Isso ó. aí. Currículo bom esse. Cara, sensacional o seu currículo. Eu gostei. Acho chique. Acho chique. Li, vamos lá. Eu quero que você conte um pouco da sua história, de como que você foi parar na quiropraxia. Que aí eu sei que depois, o decorrer, tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Mas como que você foi parar na quiro? Então, Ju, eu já pensava em fazer fisioterapia já há muitos anos, assim, desde criança eu gosto, por exemplo, de fazer massagem, sabe? De pegar o pé da mãe e ficar lá fazendo massagem e tudo mais. E aí eu tava certa que eu ia fazer fisioterapia. No último ano do terceiro colegial, né, do ensino médio, uma professora minha de português, que ela era formada em psicologia também, ela fez alguns trabalhos que era para realmente descobrir o que você gostava, que profissão que era bom. E um dos trabalhos era pegar uma profissão nova no Brasil e uma profissão tradicional no Brasil. E aí a gente foi lá, né, no Guia do Estudante, isso acho que a maioria dos quiropraxistas conhecem aí. Eu falei, gente, quiropraxia é da área da saúde. Eu moro, né, na Zona Leste
de São Paulo, que é perto da Universidade Anhembi. Eu falei para as meninas, vamos fazer esse trabalho, porque dá para ir na faculdade, dá para a gente conversar com os professores e tudo. E a gente chegou aí, na época a coordenadora era a Márcia. Gente, ela foi muito querida. Ela falou: não, vocês vão passar por uma sessão, uma avaliação, a sessão, tudo certinho. E aí eu até perguntei: pode tirar foto para colocar no trabalho? Ela falou: pode. Sério, Ju, eu me apaixonei nesse dia. E nem fui eu a paciente que passou no dia, foi uma das meninas do grupo. E eu fiquei só tirando foto, né? E aí eu cheguei em casa e falei: eu vou fazer quiropraxia. Minha mãe me chamou de louca. Falou, não, fisioterapia tradicional, quiropraxia ninguém conhece. Eu falei, eu vou fazer quiropraxia. E, tipo, coloquei aquilo na cabeça. Aí meu pai falou assim, ah, se você quer, eu vou te apoiar em qualquer decisão que você tomar, né? E aí eu fui, fiz o vestibular. Claro que eu fiz outros para fisioterapia também. Eu lembro que eu fui aluna nota 10 no vestibular. Aí, Olha, é, aí na Embi tem aquele negócio de iniciação científica. Aí eu fui convidada. Aí você eu é mó ganhei. nerd, então. Não, também não exagera. É. Aí eu fui convidada para fazer essa iniciação científica. E quem faz essa iniciação científica ganhava desconto na mensalidade. Que quiropraxia é um curso caro, não é um curso tão barato assim, né? E aí eu Uhum. falei, não, vou fazer. Aí o primeiro semestre, o primeiro ano, acho que eu tive desconto por causa da iniciação científica. Então começou a dar muito certo, sabe? Eu falei, não, era pra ser, não tem como, assim. E até depois, tipo, segundo ano de faculdade, aí eu já entrei no Jason, sabe? Então foi dando tudo muito certo. Eu falei, tá vendo? Ai, tu é cria Jason, também é verdade. Eu sou. Então deu muito certo. Aí eu falava assim pra minha mãe, tá vendo, mãe? Era pra ser quiropraxista. E hoje eu não me vejo fazendo fisioterapia. Muito engraçado isso. Eu falo, nossa, fazer, por exemplo, fisioterapia respiratória, né? Que hoje em dia tá bastante falando por causa do coronavírus. Falei, nunca que eu ia fazer isso, gente. Sabe? Eu falo, não, não é minha cara, sabe? Eu fico falando, nossa, é muito dom mesmo, sabe? Das meninas, tipo, fazer fisioterapia respiratória. Nossa, não. Eu me vejo hoje quiropraxista e ponto, sabe? É muito engraçado essa história. É legal que quando você tá no caminho certo, os caminhos vão se abrindo, né? É muito louco isso, né? Tipo, vai É. dando tudo muito certo. E aí você vai fazendo. Show de Nossa, bola. foi dando realmente tudo muito certo e minha mãe, né, me chamando de louca. Não, você é louca, ninguém conhece. Eu entrei na faculdade em 2005, tinha formado a primeira turma da EMBI ainda. É, em 2005 tava formando a segunda, que era a minha. Então, ela não, Olha que ninguém conhece. louco. Imagina. Muito louco. É, Bom que deu certo. Era pra ser. deu. Era pra ser, não tinha Hoje jeito. ela deve adorar. Ela fala, ainda bem que você não fez outra coisa. É, ela fala, ainda bem que você não fez fisioterapia. Eu falei, tá vendo? E aí, como que você iniciou no esporte? Porque aí você trabalha bastante com esporte, né? Sim, sim. Isso também tem a ver até com escoliose também. Porque assim, eu sempre fiz esporte. Comecei a fazer natação desde os 4 anos de idade. Eu fiz dos 4 aos 17 anos natação, que aí eu entrei na faculdade e eu parei de fazer a natação. Aí, por exemplo, na escola eu sempre gostei de educação física, então era uma coisa que eu sempre gosto e faço até hoje, assim, sabe? Aí até o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade também foi em cima de corredores de rua. Que aí eu fui num clube que eles treinavam, fiz todo o trabalho de conclusão de curso com profissionais mesmo de corredores, assim. Foi Eu muito lembro do seu legal. TCC. Eu li seu TCC. Foi muito legal. A gente teve ótimos resultados, tanto para prevenção de lesão, assim, sabe? Foi muito legal. E aí, mesmo depois de formada, por exemplo, eu trabalhava no Jason. O Jason atendia muito surfista, por exemplo. Vinha o pessoal muito de jiu-jitsu. Então, eu acabei pegando experiência lá também.
Então o esporte sempre estava junto ali, caminhando junto. Aí veio o CrossFit também. No CrossFit eu acho que logo que eu abri a clínica, a gente foi a primeira clínica que fez um campeonato de CrossFit aqui em São Paulo. Então aí a gente atendeu no campeonato. Então sempre tô ligada porque realmente eu gosto muito do esporte. Então aí eu já acaba indo, né? É o que a gente falou, tudo vai dando certo, você acaba indo para essa área. Por exemplo, após em Pilates também, eu fiz justamente não para dar aula de Pilates, mas para dar aquelas pequenas dicas que o Pilates tem, que às vezes a gente pode dar para um atleta ou para um exercício que ele vai fazer, para uma competição que ele vai fazer. Tipo, contrai tal músculo que você não vai lesionar a coluna. Então, esses detalhes que o Pilates tem é muito legal. E aí meio que completou essa minha paixão por esporte com tratamento de quiropraxia. E essas dicas de orientação, assim, do Pilates foi um complemento muito bom, assim, sabe? E até todo mundo Bacana. fala, Lilian, você não dá aula? Eu falei, não, eu fiz para complementar o meu trabalho, sabe? Não, não, sensacional. E é um mega complemento, cara. E tem muito a ver com você, o Pilates. É engraçado isso. É muito sua cara o Pilates, mas você usando ele como forma de orientação é sensacional. Você consegue agregar muito mais. Sim. Muito show. Deixa eu mandar um beijo pra Júlia. A Júlia Guerra vai ser a nossa. Eu vou marcar ainda com a Júlia, que eu preciso achar um tema pra Júlia. E a Tatá também entrou. Tatá, depois eu falo com você também. E obrigado a todo mundo por estar aqui, né? E qualquer dúvida sobre o tema, podem escrever aqui que a Lilian vai solucionar tudo hoje. Calma, né? E a gente tenta, a É, gente a gente tenta. tenta. E quando você criou a clínica Movio? A clínica já tem 5 anos e meio. Vai fazer 6 agora em janeiro. Foi engraçado que foi meio que em conjunto quando eu fui professora da Embi Morumbi também. Até esqueci do currículo, tá vendo? Verdade. Que aí eu fiquei como supervisora de estágio. E aí, como eu abri a clínica, ainda estava no começo, eu conseguia ter os dois ali, né? Dar atenção para os Uhum. dois, né? Só que os dois demandam muita atenção. Tanto você ser professora quanto ser dona de uma clínica, né? Nem me fale. Então, é, então aí eu tinha um ano de não, 6 meses de contrato, e aí depois como eu já estava com a clínica aberta, foquei na clínica que foi melhor, né? Na verdade. Mas eu adoro também, adorei a experiência de dar aula, ser supervisora e tudo mais. Então, aí a clínica surgiu logo depois que eu saí do Jason, que eu fiquei 8 anos no Jason trabalhando com ele, desde o segundo ano de faculdade. E aí eu sempre tinha o meu sonho de ter a minha clínica, né? Eu ia perguntar isso, era um sonho seu. Meu não era, mas beleza, surgiu. Mas o seu era um sonho. Eu nunca esqueço quando eu fiz a entrevista com o Jason perguntou assim pra mim, Lilian, qual é o seu sonho? Eu falei, ter minha clínica. E tipo, ele me olhou meio estranho, assim, sabe? Ele falou, O que você nossa. tá fazendo aqui então, caramba? Eu falei, não, eu vou ter minha clínica. E não, e foi uma fase, por exemplo, que o Jason já não estava conseguindo mais vir tanto pro Brasil, né? Então, acabou dando tudo certo, assim. Hoje a gente é amigo, a gente se fala até hoje, então. Aí eu falo que foi o momento certo. Eu fiquei muitos anos com ele, mas foi o momento certo de abrir a clínica e agora já estou com a segunda, né, clínica, agora no Ipiranga também. Show. E aí a gente está engatinhando, mas a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Isso aí. Então vamos entrar no nosso tema, que é a escoliose. Sim. E aí eu quero que você explique, como que você explica para o paciente o que que é escoliose? Porque tem muita gente também que acha que tem e não tem, né? Mas como você explica para o paciente o que que é a escoliose? Então, tem muita gente, até acho que muito médico fala que um pequeno desvio postural, por exemplo, eles já denominam escoliose. E aí eu falo, não, ela tem todo um problema de visual e tudo mais. Como que eu explico para o paciente? Primeiro, eu explico o normal da coluna. Quando a gente olha de trás para frente, ela deveria ser reta, né? E aí a escoliose ou é em S
ou em C. E aí tem os dois motivos por quê. Pode ser idiopática, você pode ter nascido com ela ou algum problema estrutural. Por exemplo, a escoliose, eu acho que de diferenciar o desvio postural para a escoliose é aquele desvio que é visual, que já tem deformidade de costela, já tem uma giba, tem a diferença, por exemplo, de cintura, né? Por exemplo, um desvio postural, ele já não dá tudo isso. Ele só dá aquele desvio na coluna que praticamente a pessoa nem vê. É a gente que, nós quiropraxistas, na hora da avaliação, falar, ah, você tem um desvio. Ou quando a pessoa tira algum exame de imagem, uma radiografia, uma ressonância, que vai aparecer esse desvio postural, né? Mas a escoliose, ela pode ser muito maior, né? Então, é o que a gente fala, a partir de 40 graus, já é 45, já é considerado cirúrgico, mas não precisa tudo isso para ter essas características da costela, da giba, da diferença de cintura, que é aí que começam depois a vir procurar a gente para poder ajudar, né? Então, a escoliose realmente é essas características principais que a gente vê no paciente. E aí a gente já bate o olho e fala, ah, realmente é uma escoliose, né? Mas normalmente quando o paciente chega para a gente, ele já vem com um diagnóstico de escoliose, né? É mais raro. Hoje em dia até que está acontecendo mais, tipo, por exemplo, da mãe ver na filha, falar, ah, eu vi isso, aí a pessoa começa a procurar um tratamento e tudo mais, né? Agora, quem tem escoliose sente dor e sente limitação de movimento ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu falo até por mim, né? Eu falei até pra Ju, né? Ia perguntar isso depois, mas pode já falar tudo. Não, eu tenho escoliose, por exemplo, eu descobri na natação mesmo, que foi uma professora minha que eu fui dar o mergulho, que é o teste de Adams, praticamente, né? Que você só inclina o corpo e já vê a diferença de um lado para o outro. E aí ela falou, Lilian, você viu que você tem escoliose? Isso eu já estava, tipo, em dezembro, na faculdade eu ia começar em fevereiro. E aí todas a gente começa a ter aula, por exemplo, de avaliação postural. Começamos a ter avaliação postural, todo mundo avaliava a Lilian, né? Porque aí eu tinha todos os requisitos de uma postura que... E A gente é realmente, muito cobaia, né? é... Ah, não falo que a gente faz a profissão para a gente se tratar, né? Total. Aí eu fui muito cobaia de essas aulas de avaliação postural e realmente eu não sentia dor nenhuma. O que, por exemplo, deve ter me ajudado eu ter feito natação desde criança. Então, por exemplo, uma criança que faz esporte vai ter, por exemplo, não vai ter dor nenhuma, mas a escoliose pode estar ali crescendo, evoluindo junto com ela. E ela não sente nada. Por exemplo, hoje que eu sou mais velha, eu sinto às vezes algumas restrições de movimento de caixa torácica. Por exemplo, eu vou girar um lado, vai mais que o outro. Mas isso também não me limita no dia a dia e nem para praticar nenhum esporte. Por exemplo, a dor eu acho que já vem depois quando a escoliose já dá outros problemas estruturais. Por exemplo, já começa a dar um desgaste de disco, já começa a dar uma artrose, e aí já vem numa idade mais avançada. Então, por exemplo, fase de adolescência e começo da fase adulta, não vai sentir dor. Só se a pessoa também já tiver uma postura muito errada. Então, aí começa a vir as dores. Mas eu acho que primeiro começa a vir uma dor mais muscular, porque a musculatura fica mais tensionada de um lado do que o outro. Então, essa dor muscular já vai começar a aparecer primeiro do que uma dor articular, por exemplo. Então, a pessoa vai ter uma tensão muito maior, por exemplo, na escápula, às vezes na lombar, e às vezes, por exemplo, até em glúteo, que aí ela vai compensar sempre mais pro lado que ela tem o desvio, né? O Chico está perguntando, oi Chico, ele está perguntando o que vem primeiro, forma ou função? É difícil, mas assim, as pessoas percebem mais pela forma, principalmente em fase de adolescência. Função é muito difícil, só se a escoliose for realmente muito grande. Aí eu acho que função sim, mas é mais pela deformidade que a escoliose causa do que pela função. Isso com certeza.
Isso porque, assim, eu até peguei vários pacientes em fase, por exemplo, de adolescência mesmo, dos 12, 13 anos, antes da menstruação, que é a hora que realmente tem o estirão, que foi a hora que as mães repararam nas filhas. Tipo, ah, tá na praia de biquíni, fala, ah, então, Lilian, eu reparei a deformidade das costelas. Claro que elas não falam assim, tipo, elas falam, um Uhum. lado tá mais alto que o outro, a cintura dela é mais curvadinha mais de um lado do que do outro. O que que pode ser isso? Aí elas levam na clínica e aí realmente a gente faz os testes, avalia e realmente precisa ter um acompanhamento médico junto, né? Até para a gente fazer os exames, acompanhar se está crescendo, se está estável. Que a quiropraxia eu consigo muito estabilizar a curva que a pessoa tá. Eu confesso que Show. é muito difícil diminuir a escoliose, Uhum. mas já se você conseguir estabilizar na fase do estirão, já é um grande progresso. Claro, e isso também é muitas dúvidas, né? Tem muita gente que chega no consultório com a escoliose e fala, ah, eu quero ter minha coluna reta. Aí eu falo, então, olha só, calma, que milagreiro a gente ainda não fez o curso, né? E aí eu tenho que explicar isso, que a gente vai tentar, na verdade, melhorar a função dela, que ela dependendo da idade da pessoa, se ela ainda tem a possibilidade de aumentar ou não, a gente tenta, na verdade, estabilizar isso e fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida, porque o foco principal, eu acredito que não seja botar a pessoa com uma coluna reta, porque você não tem como prometer isso para a pessoa. Pode ser que diminua muito o grau, Sim. mas não tem como você fazer um milagre. Tem gente que fala, não, eu quero minha filha reta, né? Por É exemplo. porque vai para estética, né? Eu acho que quando a pessoa pensa na coluna reta, ela tá pensando na estética, porque aí você fica tudo bonitinho, você não tá com a curva do quadril aparecendo, as costelas. Eu acho que a questão maior do querer estar reta é por conta da estética. E eu acho que essa preocupação que eu vejo no consultório é muito maior da mãe do que da própria pessoa que tem a escoliose. Então ela fica Sim. muito preocupada tipo, se a filha vai sofrer alguma coisa em relação a essas deformidades. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está tão acostumada, para gente que tem escoliose, é comum, a gente convive muito bem com ela. Eu, às vezes, até brinco, eu falo, ah, para tirar foto, põe a mão na cintura que não tem a curvinha, e você disfarça e tá tudo bem, sabe? Então, às vezes é uma preocupação muito maior da mãe dela, por exemplo, do que a filha vai sofrer por causa dessa parte estética, do que do próprio problema mesmo, né? E é o que eu falo, às vezes a escoliose você nasceu com ela. Então, se você nasceu com ela, não dá pra gente deixar ela reta, né? Tem Não muito. é? Claro que, por exemplo, se é uma escoliose que teve uma diferença de perna, que uma palmilha, por exemplo, já resolve, aí a gente pode diminuir muito esse desvio. Mas, por exemplo, se é uma escoliose idiopática, que a criança nasceu com essa escoliose, é muito difícil. Tá, a Dani está perguntando: você usa alguma técnica em específico para estabilizar? Usa bastante ajuste para restrição em lateralização? É para perguntar assim, é Kiro, né? Não sei. Cara, eu Será acho que que é? é. Dani Aranda, Eu não eu não estou conheço. reconhecendo pela foto. Dani, É, isso é Kiro, Dani. Conta pra gente, a aluna. é, Vai cair na prova essa questão? já tá perguntando. É que eu falo, a parte teórica e prática às vezes são bem diferentes, então, Cuidado. é. Assim, por exemplo, tem alguns ajustes de Thompson com drop que ajudam muito na mobilidade, na estabilização da escoliose. O que muita gente tem essa dúvida? Dá mais mobilidade ou dá estabilização? A escoliose tem que ter os dois. Então, por isso que é importante a pessoa que tem escoliose sempre fazer exercício. Eu falo isso para qualquer idade. Quem tem escoliose é uma coisa que ela vai ter que cuidar para o resto da vida. Porque você tem que manter sua coluna em movimento. Não só com quiropraxia, mas você precisa fazer um exercício, você precisa fazer o alongamento, você precisa manter ela estável e ela forte. E Aluna do mobilidade. último semestre da MB. É pergunta teste, cara. A gente já sabe, Dani, quando é pergunta teste. É sempre assim, é muito específica, né, Ju? Foi muito específica. Foi muito específica. Eu fiquei olhando e falei, cara, eu já vi ela em algum lugar, mas eu acho que não é Kiro.
E eu, como adoro dar fora, eu tento ficar o mais neutra possível, né? Porque senão eu ia dar fora total. É porque como Mas a daqui a gente pouco é Kiro já. como a gente é velha de profissão, a gente não conhece muitos alunos, né, Ju? Ah, e aí, a galera nova, se bem que ela tá no último semestre, com certeza eu já É, devo ter visto ela pessoalmente. Agora, galera nova, eu não faço nem ideia, cara. Se me falar comigo, fala, eu sou aluno e tal, eu reconheço. Falo, oi, tudo bom? é muita gente nova já aparecendo, né? Eu conheço Muita mais gente por causa das nova. meninas da clínica, né? Que as quiros novas que trabalham comigo, às vezes comenta de alguém, Bem me referente. mostra, que conhecer mesmo. Mas foi uma boa pergunta, viu, Dani? Foi, Dani, sensacional. É, A gente só questionou porque a gente sabia que não era paciente perguntando. não, e é uma dúvida que o próprio Quiro tem, tipo, de mobilidade, estabilização, que ajuste fazer, qual orientação dá. Não, e tem muito Kiro também que questiona do tipo, não o vetor do ajuste, mas se você faz a favor da curvatura ou se você faz contra a curvatura, como se você quisesse de verdade alinhar ali a pessoa, né? Acertar a curva ali. É, e isso lá nos Estados Unidos é o que eu falei, como eu descobri logo no começo, ó, da faculdade que eu tinha escoliose, eu acabei estudando muito. Lá nos Estados Unidos eles têm um curso só de escoliose. E tem técnicas que eles usam a favor da curva e tem técnicas que eles usam contra a curva. E os dois Aí têm depende da resultado. pessoa, é. Aí vai É, depender talvez do histórico da pessoa. é. E realmente qual o tipo de escoliose, que fase que ela tá, se a menina, por exemplo, se a mulher se já menstruou, se não, tem tudo isso, né? É. Ó, tem uma outra pergunta. Para uma criança de 6 anos com escoliose idiopática, indicação do uso de colete, aquilo pode ajudar de que forma? Eu tive uma paciente que ela fazia quiro e usava colete, ela só tirava para dormir, praticamente. E foi muito legal que, assim, eu conseguia dar... Porque, por exemplo, o colete, ele vai dar estabilização. Só que aí ela perdia a mobilidade, que era o que a quiro dava. Então, foi muito legal. E ela tinha 38 graus de escoliose, era bem grande. Bastante. E aí ela estava justamente nessa fase do estirão e até ela fazer o tratamento na ACD aqui em São Paulo, que eles são muito bons em relação a isso. E aí ela São. fazia o acompanhamento comigo e lá na ACD. E aí, outra coisa, ela fazia exame de imagem, acho que quase toda semana. E isso é ruim, né, para uma adolescente de 12 anos, né? Mas eles acompanhavam e ela não precisou fazer cirurgia. Isso foi bom. E aí ela passou pela fase da menstruação, passou a fase do estirão, e aí ela manteve com quase 6 meses o mesmo grau, e aí eles já tiraram um colete e foi super bem. E aí ela mantém com atividade física e uma vez por mês, assim, ela vem aqui na clínica para manter a mobilidade, mesmo com a quiropraxia. Oi, Davi, beijo da Dinda. Então, Li, mas o tratamento dói? A pessoa que tem escoliose, que ela é ajustada, dói? Ela sente dor durante o tratamento ou é igual uma pessoa que não tem escoliose o tratamento? Na verdade, eu acho que sente mais alívio. Porque com o alinhamento da quiropraxia, essa musculatura que tensiona mais de um lado do que do outro, ela acaba relaxando naturalmente. E o alívio é tão grande, e eu posso falar que como eu tenho, é realmente muito bom. E, por exemplo, como tem essa deformidade também das costelas, normalmente a gente tem muito subluxação de costela, quem tem escoliose, né? E a dor da subluxação de costela é muito incômoda, né? E quando É. ajusta, a melhor sensação de qualquer ajuste de cervical ou de lombar é o da torácica e a costela. Então, o alívio é muito grande. Então, por exemplo, até essa musculatura de costela é um alívio muito grande e realmente não dói. O tratamento ele acaba sendo também multidisciplinar, tipo, você acaba encaminhando a pessoa para fazer o fortalecimento muscular, eu acredito que seja muito importante, porque você precisa alinhar essa compensação muscular que está tendo com a parte do fortalecimento. E como que você faz essa questão do multidisciplinar? Assim, o que você indica para a pessoa fazer? Você indica alguma coisa além da musculação, do fortalecimento ou alguma outra coisa?
Quem tem escoliose normalmente é bom sempre ter um acompanhamento médico realmente por causa dos exames, para você realmente ver se seu tratamento está fazendo efeito de estabilizar a curva, de não crescer e tudo mais. E fazer esporte. Por exemplo, o esporte é uma coisa que eu sou assim, você tem que primeiro fazer o que você gosta. Porque não adianta, por exemplo, eu mandar fazer uma menina de 12 anos fazer musculação. Às vezes ela não vai gostar, ela não vai querer. O que eu indico sempre é sempre, por exemplo, quem tem escoliose tem que ser esporte que é bilateral. Por Eu ia exemplo, perguntar isso. um tênis que é unilateral. Então, por exemplo, é um esporte que já vai tensionar mais a musculatura daquele desvio que ela tem. Então, isso é ruim. Então, por exemplo, uma natação que é bilateral é legal. Ó, a hidroginástica mesmo é legal. Por exemplo, tem muita gente que fala, impacto, você pode ter? Pode. Isso não vai interferir tanto na sua escoliose, ainda mais se você está fazendo fortalecimento muscular. O Pilates realmente é muito legal. O yoga é muito legal porque também acaba alongando bastante. Então, essa musculatura tensa, você alongando, você acaba. E o Pilates e o yoga, eles trabalham muito a mobilidade da coluna, né? Com exercícios de mobilidade, de alongamento. Então, para escoliose é muito bom. A única coisa realmente que eu não indico é esses esportes unilaterais. O Porque já vai golfe, puxar demais. porque aí você vai acabar mais prejudicando do que melhorando a escoliose, né? O RPG, você acha que é uma coisa bacana para a pessoa fazer por um tempo? O RPG, talvez, no que eu falo é o seguinte, porque eu não sei se uma pessoa que tem escoliose, aí é ignorância total. Eu não sei se a pessoa que tem escoliose, a postura dela, ela tem mais hábitos de má postura por conta da escoliose, ou isso é indiferente? A pessoa pode ter boa postura ou má postura com escoliose ou sem. Sim. A pessoa que tem escoliose, e aí você vê que às vezes é uma adolescente, ou é uma pessoa até adulta, mas que tem hábitos muito ruins de postura, você acha que iniciar com RPG, o tratamento multidisciplinar sempre, né? RPG com aquilo, talvez um tempo, e depois ela passar por uma parte de fortalecimento, com pilates ou algum outro exercício, o RPG também ajuda nisso, né? Sim, e o RPG é legal que ele dá uma consciência corporal muito grande. Porque, É. por exemplo, é o que você falou, quem tem escoliose não tem essa consciência de que, estou torta. O RPG ele já dá essa consciência porque elas vão estar lá alinhando e corrigindo toda hora a postura, né? Então aí a pessoa já vai criando essa consciência, não, vamos melhorar, tá vendo? Meu ombro aqui, ó. Aí vou melhorar. Então você já cria essa consciência até para a pessoa ir já mais consciente para o esporte, para que ela não se machuque também. Então, sim, o RPG ajuda muito e acaba, por exemplo, como é um fortalecimento mais estático, né, que eles falam, ele, na verdade, você não tem dor, na verdade, também é um exercício que você não tem dor. E também ajuda a fortalecer aquela musculatura que está mais fraca, né? Como é estático, então ela vai te dando aquele estímulo naquela musculatura que está bem fraca. Então, para a pessoa depois ir para um esporte, ela já vai meio que preparada, vamos dizer, a musculatura já vai ter aquele estímulo, ela já vai ter como que ela vai trabalhar, aquela lembrança que não é essa postura correta. Até eu acho muito legal que tanto o RPG quanto o Pilates tem coisas que eles levam para o dia a dia também, né? Do jeito que senta, do jeito que dorme. Então, isso também, a consciência corporal para a pessoa é muito grande. Porque realmente, quem tem escoliose, a gente não tem consciência do nosso corpo no espaço, vamos dizer assim, né? E já o RPG já dá bastante essa consciência, né? Show. E como que você faz para fazer a grande maioria das pessoas já vem no consultório com essa queixa ou já vem no consultório com esse diagnóstico de escoliose, né? Mas a gente acaba pegando uma pessoa ou outra que não tem, e tem muita gente também que diz que tem, a gente faz os testes e vê que na verdade não é, que sei lá o que Sim. que falaram para ela, né? O que aconteceu na vida. O que que você faz assim para ter a certeza do diagnóstico? Para você, na sua experiência com isso, que eu já sei que você já tem experiência nisso há muito tempo. Você Uhum. acha que os testes que a gente faz na clínica, eles já são suficientes ou você sempre pede o raio-x junto, os exames de imagem junto para ter certeza de grau e tudo mais? Você gosta de trabalhar tanto com a imagem
Ou só o teste você consegue fazer? Então, Gil, hoje em dia a gente percebe, por exemplo, tem muita gente que não tem convênio médico, né? Não tem condição de fazer um exame de imagem. E se a pessoa tem esse interesse de fazer o tratamento sem o exame de imagem, eu faço, porque é o que você falou, a gente tem testes que dá para confirmar. Eu já tenho a experiência em tratamentos de escoliose, então, claro que eu não vou saber, por exemplo, o grau daquela pessoa, correto, tudo. Mas eu vou saber que ela tem escoliose. Tanto, por exemplo, o teste de Adams, a própria avaliação postural vai te dar todos os indícios que a pessoa tem escoliose. Que foi o que eu falei no começo. A giba, a deformidade de costela, a cintura, a altura de ombro, você juntando isso, você já fecha um diagnóstico ali, né? Com os testes ortopédicos, por exemplo, o teste de Adams, que é o principal, você já consegue fechar e você já consegue fazer o tratamento. Claro que se a pessoa falar, ah, mas quantos graus? Aí eu falo, você precisa fazer o exame de imagem para a gente saber quantos graus de escoliose você tem. Ou, por exemplo, tem gente que fala, ah, mas eu quero acompanhar. Então aí precisa fazer o exame para acompanhar mesmo. Mas quem Uhum. chega na clínica direto para gente, que não passou, dá para fazer o tratamento tranquilamente, assim. E visualmente a gente também consegue ver a melhora. Isso que é legal. Uhum. A diminuição de um lado para o outro, o próprio ombro a gente consegue ver. Então, visualmente, a gente consegue também ver esses resultados, entendeu? Até a própria pessoa já chega falando: ah, essa semana eu já vi que meu ombro já ficou alinhado. Então, a própria pessoa já relata isso para a gente. Isso é muito legal. Show de bola. Não, eu falo isso porque muita gente tem dúvida, né? Ah, mas não preciso do exame. Eu tô aqui, a clínica eu falo, cara, não, mas se você quiser fazer, você É, fica à vontade de fazer. E realmente é um exame muito caro, né? Incrível isso. Como os exames de imagem no Brasil são absurdamente caros, cara. Eu acho isso muito louco. Até quando a pessoa às vezes consegue desconto, faz pela parte pública e tudo mais, é algo muito caro. É muito louco isso. não, e para escoliose mesmo, o exame correto hoje em dia é o raio-x panorâmico, que hoje em dia muito laboratório está acabando com o raio-x panorâmico. Eu não sei o que está É. acontecendo. Tipo, é só, sei lá, um que é muito bom, sabe? Ou é muito longe. Eu falei, gente, eles não usam mais? Porque só tirar da torácica você não vê a continuação, se tem alguma compensação de um lado com a lombar, ou você... Não, tem que. Para escoliose teria que ser a panorâmica. Tem que E ser hoje, panorâmica. e hoje em dia eles estão cortando isso dos laboratórios. Tipo, a gente não usa mais, jogou fora, sabe assim? É, tipo, pra quê? Não tem a menor necessidade. Você faz as três, cola e se É, vira. E aqui ainda, a gente tem essa questão também de achar o laboratório, e ainda tem uns que você acha, e aí vem aquele raio-x panorâmico apagado, né? Que você não vê nada. Você fala, gente, aqui tem uma nuvem. Você fala, se ferrou. Agora vamos a gente desenhar alguma coisa aqui, porque não tem. Ainda para tem isso, fazer. cara. Para fazer, por exemplo, as medições, descobrir qual que é o grau da escoliose, um exame assim apagado, é impossível quase. Não tem condições. Eu não sei o que está acontecendo com o raio-x panorâmico que está sumindo da face da Terra, porque ó, Agora, ali, uma pessoa que ela tem escoliose e que ela pode não ter sintomas também, né? Eu sei que acaba tendo limitação de movimento, mas às vezes pode ser que seja uma limitação de movimento pequena, que para a pessoa no dia a dia ela nem tem ideia que pode ser a própria escoliose que está causando isso. Ela vai, porque infelizmente a gente vive, a gente tá tendo uma cultura muito de não de se acomodar, mas a gente se acostuma com a dor, né? A gente acostuma a ter dor. Eu brinco com os meus pacientes que chegam aqui com dor há muitos anos, falei, já a sua companhia, né? Ela fala, minha companhia tá aqui, é a minha companheira, né? Então, assim, tem muitas pessoas que podem ter poucos sintomas, do tipo uma leve limitação de movimento, ou uma dorzinha que para ela toma um relaxante muscular e passa, tecnicamente, ela aguenta mais uns dias. Independente de sintoma, uma pessoa que ela tem escoliose, que alguém já virou para ela e falou assim: olha, você tá tortinha, vamos procurar um médico, mas é importante a pessoa tratar de qualquer forma, tendo sintomas ou não, porque a maioria das pessoas acham que tudo que a gente precisa tratar ou prevenir é quando você tem dor ou quando você tá com aquilo lá te limitando demais, né?
Sim. Não, é engraçado que quando a gente fala de escoliose, ou às vezes quando alguém me procura, fala, é igual você falou, alguém me falou que eu tô torta e vim aqui. O que que acontece? Elas já lembram daquela senhorinha que anda, tipo, dobrada, fala, eu não quero ficar igual ela, então eu vim aqui tratar, eu não tenho dor, mas eu não quero ficar igual ela. E Corcunda de Notre realmente, Dame. é isso. Isso até, querendo ou não, coitadas das senhorinhas, para a gente é uma boa referência. Porque, assim, a escoliose, depois da puberdade, realmente ela diminui. Ela, assim, não que ela diminui o aceleramento de piora, vamos dizer assim. Mas se a pessoa Uhum. continua tendo uma má postura, ficando muito tempo sentada, o desvio vai piorando. E é o que eu te falei, ela vai, por exemplo, também tendo problemas mais estruturais, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, começa a aparecer, e aí que ela vai descobrir que ela tem escoliose. Que na verdade a escoliose não deu dor, mas a hérnia de disco, o artrose começa a te dar os sintomas. Então, quanto antes você vier tratar, mesmo sem sintomas, é muito importante, porque aí você não deixa que ela piore, né? Na verdade, vai prevenir outros problemas que podem aparecer por causa da escoliose. Então, por exemplo, eu, às vezes, agora nessa quarentena, que fiquei muito tempo sentada, eu voltei a fazer o ajuste uma vez por semana. Porque praticamente eu estava já uma vez por mês, só realmente para manter minha coluna bem. E aí eu não sentia nada, também nada, mas mantém. Porque assim, quem tem escoliose para piorar é um dois. É um, por exemplo, um peso errado que você já vai sentir a musculatura, e aí que você fala, aí toma um remedinho, não sabe por quê. Tem muita gente que fala assim, hoje agora depois do ajuste eu consigo, sei lá, fazer alguma coisa que para mim eu achava que era normal fazer errado, né? E agora eu tô fazendo certo e eu consigo fazer. Então, tem muita gente que fala isso, que relata isso, principalmente quem tem escoliose, fala, eu não conseguia, por exemplo, pegar minha bolsa no banco de trás do carro. Agora, com a mobilidade da coluna, eu consigo. Então, eles reparam isso no dia a dia. E mesmo sem dor, é o que eu falei, é importante fazer sem dor realmente para manter você bem e não deixar que ela piore. Porque a escoliose, realmente, você vai ficar a senhorinha lá de Uma hora vai virar corcunda. uma Notre Dame, não pode. Vai. Agora, a evolução do tratamento, Li, você acha que a pessoa que tem escoliose, a evolução dela, é que é difícil a gente comparar, porque tem pessoas também que não têm escoliose e aí demora mais ou não. Mas a gente consegue ter com a escoliose, vamos falar só de escoliose, vamos comparar não, que não vai dar certo. A pessoa que tem escoliose, ela consegue ter na maioria dos casos, uma evolução gradativa daquilo? Você acha que a cada sessão a pessoa consegue ver uma melhora, consegue ver uma evolução de movimento, de amplitude, e aquilo vai mantendo? Ou você acha que de uma sessão para outra dura como se durasse menos o ajuste? Deu para entender o que eu quis dizer? Deu. Então, aí, Ju, depende muito se a pessoa faz exercício junto ou não. Porque aí o que que acontece? A função da musculatura para a escoliose é realmente ela estabilizar o nosso ajuste. Por exemplo, se é uma pessoa já sedentária, que não faz exercício, realmente fica mais instável, vamos dizer assim. Então, qualquer coisinha que ela realmente fizer, se não tiver essa ativação muscular, ela volta e às vezes pode voltar até pior. Se a pessoa realmente tem esse lado junto com atividade muscular, faz esse, pelo menos nem que foi um estímulo na musculatura, ela já estabiliza e fica super bem. Eu confesso que eu mesmo, se eu paro de fazer atividade física, eu já sinto no dia a dia que piora muito a minha escoliose. E aí eu tenho que voltar a aumentar minhas frequências no ajuste, voltar a fazer atividade física para eu conseguir estabilizar, porque senão não dá. E sente, dá para sentir isso no dia a dia. De realmente pegar, sei lá, um balde mais pesado, você já sente, você já vai começar a sentir um pouco mais de incômodo. Então aí vai crescendo esse incômodo, aí depois vai te dando dor, aí essa dor demora para diminuir. Então realmente precisa manter. E é o que eu falo, quem tem escoliose tem que cuidar pro resto da vida. Parou um É. pouquinho, você já vai começar a sentir algum incômodo, alguma limitação de movimento, alguma coisa assim. E qual
Qual dica que você pode dar para as pessoas que têm escoliose? Mas Além, dica. logicamente, de Nakira, né? E Nakira e tal, tem que ir. Mas além de Nakira, quais dicas você daria para a pessoa que tem escoliose? Então, é o que a gente falou aqui na live inteira. Por exemplo, fazer atividade física e a quiropraxia junto, eu acho muito importante, Ju, de verdade, assim. É o que eu falo tanto isso para os pacientes, e aí até eu falo para os pacientes, falo, eu sinto isso. Então aí eles até parece que confiam mais, sabe? Falam, Uhum, nossa, você tem? Eu falei, então, tenho, eu sei o quanto você pode sofrer em relação a isso, então você precisa cuidar. Essa combinação de quiropraxia com alguma atividade física, eu acho que realmente é o segredo, sabe? De você manter a sua coluna em dia, vamos dizer assim, e saudável. Então, mas aí, por exemplo, não é uma dica que é só para escoliose, né? É uma dica que é para todo mundo. Então, ter a coluna alinhada e fazer atividade física é a saúde da coluna que todo mundo quer da vida, né? Só com que tem, às vezes, certeza. você peca em algum momento, né? Ó, o Lu tá perguntando aí, Lu, na prática do CrossFit, você sente alguma limitação no movimento? É, o Lucas sabe que eu faço CrossFit. Por exemplo, tem muita gente que fala, ai, mas CrossFit não pode porque você pega peso e tudo mais. É a única coisa realmente que eu sinto é no back squat, que é a barra em cima aqui da torácica. Como a minha escoliose é em S, você pôr o peso em cima da coluna, aí eu sinto que como fosse minha coluna fosse uma mola, ela dando uma. Uhum. Mas aí, por exemplo, aí eu diminuo o peso e faço, só que aí eu faço para fortalecer a musculatura. Só que aí eu não ponho muito peso. É a única coisa que eu sinto. Já o front squat, que é a barra na frente, que você tem que manter a postura, aí eu já consigo mais. Que normalmente quem faz CrossFit é o contrário, né? Que coloca mais peso atrás do que na frente. Eu já sou o contrário. É a única coisa que eu sinto. O resto eu não tenho nenhuma limitação no CrossFit, não. E posso falar que no o quiropraxista que me atendia falava que foi a época que, quando eu fiz CrossFit por mais frequência, foi a época que minha coluna ficou mais estável. Olha só. É, porque tem até alguns estudos nos Estados Unidos que a barra em cima da cabeça, a gente segurando a barra em cima da cabeça, como dá um pouco de instabilidade, acaba fortalecendo músculos que dá estabilidade para a coluna. Então acabou e musculatura profunda, né? Então acabou Uhum. estabilizando mais ainda a minha coluna. Então foi muito bom. Show de bola. Maravilha. Ó, o Ricardo tá falando, melhor queiro do mundo. Sim. É, ele foi meu professor de educação física. Ele pode comprovar que eu faço atividade física desde adolescente. Ó, o Lu falou, já atendeu vários pacientes que relatam a mesma coisa. É, eu acho que Falar do agachamento. realmente do agachamento, o back squat, o peso em cima da coluna, eu acho que é um exercício que não é para a gente orientar para ser evitado, mas fazer com menos peso justamente para fortalecer. É, o movimento em si é importante, né? Mas é Sim, aquilo, não é para forçar, né? porque aí você vai prejudicar a coluna, né? É, é importante mais para uma coisa saudável, é isso aí. Sim. Galera, que mais? Mais dicas, mais perguntas? Fala É aí, pode. uma coisa que eu falo assim, você que conhece o seu corpo, né, Gil? Então, por exemplo, meu, na hora eu coloquei a barra na coluna, eu já senti que minha coluna deu aquela afundada, você fala, não, tem alguma coisa errada. E eu acho que isso é para todo mundo. Por exemplo, quem tem hérnia de disco, meu, colocou ali o peso em cima da coluna, sentiu, ou diminui o peso, ou vai fazer um fortalecimento específico, sabe? Então, eu acho que isso é muito você conhecer o seu corpo, ter essa consciência corporal que a gente falou, né? É, e além do CrossFit, eu falo isso para todos os pacientes, para qualquer modalidade, né? Qualquer coisa que você vai fazer um aparelho na academia, ou vai fazer um pilates, você fez um movimento, não gostou, não deu certo, viu que não tá indo, cara, Para. muda, troca. Não é todo exercício que é feito para todo mundo fazer. Cada pessoa tem uma anatomia, tem uma biomecânica.
Tem gente que não consegue fazer agachamento porque é biomecânico, ela não consegue fazer, a estrutura dela não permite que ela faça agachamento. E aí, como todo mundo faz, tá na moda fazer agachamento, então ela fica lá forçando a vida dela inteira, a coluna dela toda para tentar fazer um agachamento. E não Sim. tenta mudar o exercício, né? Tem outros exercícios que ajudam também, como agachamento. Então, o importante é isso, cara, você respeitar o seu corpo o tempo inteiro. Não deu certo? Pega outro, troca, talvez a modalidade, ou troca o exercício. Mas o importante é cuidar, fazer alguma coisa que você sinta bem e dentro dos seus limites. Isso para qualquer coisa, natação, qualquer coisa que você fizer. É. Porque qualquer esporte é o que falam, né? Quem é atleta não é saudável porque realmente eles passam sempre do limite, né? Para realmente ser um atleta de elite, por exemplo, né? Mas a gente que é pessoas normais, a gente não precisa passar desse limite, a gente tem que conhecer esse limite, né? Na verdade. Com certeza. Oi, Debbie. Ó, o Ricardo tá te perguntando. O nervo ciático dele dói às vezes. Tem alguma dica? Fazer quiropraxia, porque ele não vem na minha clínica. Já vou dar Volta, logo. por favor, Ricardo. Consulta marcada para terça-feira, 9 da manhã, tá? Lá com a Lilian. Quiropraxia para nervo ciático, ó, temos ótimos resultados. É, cara, e pior que tem mesmo. Tem. Peraí, que tem um que perguntou, mas eu não tô conseguindo ler. Vê se você acha aí, que eu tenho medo de Qual apertar que o é? botão errado e zerar tudo. Tem uma que perguntou agora. E o handstand push-up pode, Achei. pode causar uma sobrecarga no disco da cervical? Apoiar a cabeça no chão? Olha, esse negócio do handstand, quer que eu seja sincera? Gente, a Pode ser coluna. sincera. Pode ser sincera? Gente, a coluna cervical, já o corpo vertebral da coluna cervical, é isso, gente. Cabeça não foi feita para bater no chão, gente. Eu não sei quem que inventou isso. Esse é um dos exercícios que realmente eu não faço no CrossFit. Não faço, Obrigada. real. Porque é o que eu falo. Porque, assim, se a pessoa tem todo um controle muscular, todo o controle do movimento, por exemplo, tem força, porque realmente tem gente que faz e não tem força. Se tem força e tudo mais, ok, você pode fazer. Mas tem muita gente que não tem o controle do movimento, não tem a força e vai bater a cabeça no chão. E, e a cervical não foi para aguentar força nenhuma e nem batida nenhuma. A gente não anda Então, de ponta cabeça por causa disso, né? pois é. Então, a lombar, ela é grande, ela é forte, porque a função dela é sustentar o nosso peso do corpo, né? Mas a cervical não. Então, eu falo, gente, a cabeça não foi feita para bater no chão. Então, Mas você sabe que até pessoas que têm muita dor cervical ou têm hérnia e protusão e praticam yoga, eu falo que aquela vela invertida também, cara, evita aquilo. Não tem por que você forçar mais a cervical que já tá judiada, gente. Não tem, tem outros é. exercícios. Você não vai ficar. Você não joga rugby, você tá com aquele pescoção aqui que você precisa. Não há a menor necessidade disso. As Não, pessoas têm que tomar cuidado. é até legal você falar do yoga, porque é um outro exemplo, que tem gente que fala, fala mal de CrossFit, mas não, o yoga também tem muita posição invertida, e tem muito paciente meu que faz yoga e fala, Lilian, eu tô com dor na cervical. Eu falo, o que que você fez? E realmente, às vezes, ficou até por muito tempo na posição, em alguma aula, não tensiona tudo, a musculatura, a cervical, não foi feita, a cervical não foi feita para aguentar peso, gente, é só o peso da Mas cabeça. eu acho que tem umas coisas. Eu tinha um paciente que ele faz, eu não vou lembrar o que ele fazia agora, mas era um bioenergético, não era bioenergético, era um negócio diferente que ele fazia. E ele tem hérnia lombar. E ele vinha toda semana com a dor, a gente não conseguia diminuir. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Ele falou, não, mas eu faço exercício. Eu falei, vem cá, me explica o que é isso daí, porque eu não conheço direito, não. Cara, eu sei que um dos exercícios que ele falava, vai, o que eu não consigo fazer que mais dói, era um exercício que ele fazia flexão de tronco, como se ele quisesse encostar a mão no chão, que eu já peço para parar aí e não fazer mais, né? Uhum. Esse alongamento eu mudo de todo paciente que vem aqui, com dor no pé, com dor cervical, esse daí eu mudo. Aí o cara, além dele fazer a flexão, ele ficava assim por 5 minutos fazendo o movimento de forçar a De forçar. flexão. Nossa. Aí eu falei, não pode.
É isso aí, cara. A gente está ferrando tudo que a gente está fazendo aqui, nunca vai melhorar essa lombar. Aí expliquei, cara, demorou para ele. E ele estava tão apegado ao exercício que para ele fazia tão bem para ele, que era uma questão energética. Eu falei, então, vamos tentar outro. Tem que ter outro que a pessoa pode te passar para ter energia de Para novo. renovar a energia, Então, né? vamos fazer um reiki, que você fica lá paradinho, toma um passe. Eu falei, vamos fazer outra coisa. Isso daí não pode. Então, às vezes as pessoas não percebem, e é difícil, às vezes, a pessoa entender que o movimento que ela faz, e ela até gosta de fazer esse exercício, cara, é aquilo que está afetando ela. E é difícil, às vezes, a pessoa se desapegar e falar, tá, realmente isso daqui eu não posso fazer, vamos tentar fazer um outro. Então, esse que é o. A maioria acaba cedendo e acaba vendo que realmente não é, né? Teve o relatando até, teve uma época no CrossFit que teve uns três, assim, na mesma época que travou a cervical, os três descobriram que tinham hérnia cervical. Eu falei, vai, bate a cabeça no chão. Eu ficava só assim, bate a cabeça no Gente, chão. desnecessário. Não precisa, né? Pode fazer outras Não. coisas, né? Pula na caixa, já é difícil pular naquele caixote lá louco. Fica pulando aquele lá, já tá bom. Já vai fazer impacto em toda a coluna, já tá bacana. Não precisa ainda botar tudo. Porque a cervical que você falou, né? As vértebras são menores. A cervical é para sustentar a cabeça e acabou. Mas não é para sustentar o corpo inteiro. Não é feita para isso, não adianta. Não, pensa uma coisa, se só de olhar para baixo, de ficar no celular já prejudica a sua coluna, imagina bater a cabeça no chão se não prejudica. Por exemplo, sei lá, alguém bateu atrás no seu carro, já prejudica a sua coluna por você ter aquela lesão em chicote, né, que a gente fala. Imagina bater a cabeça no chão. Então, é exemplos pequenos que aí a pessoa É fala, desnecessário. nossa. É isso aí. Pessoal, alguma outra pergunta? Estamos no finalzinho com a dona Lili. Sim. Eu fiquei escura Essa aqui. deu certo, hein, Li? Deu. Essa a gente conseguiu Não, fazer. e é legal que o pessoal participou bastante, né? Isso é bom. É, a galera é ativa aqui, a galera é legal. É. Uma Não, galera boa. esse assunto de escoliose sempre tem muitas dúvidas, né? E aí vem outros assuntos também relacionados, então. Não, a bola de neve. Sim, Li, faltam 2 minutos para não cair na nossa cara. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite. Sempre você aceita as minhas doideiras. Eu quero te agradecer muito. imagina. E se você quiser deixar uma mensagem, se você quiser deixar. Como que as pessoas te acham? Se as pessoas estão aí em São Paulo e querem tratar com você a escoliose, como que a pessoa te acha? Pode entrar em quiropraxiamove.u, que aí é o da clínica, ou liliansaldanha.quiropraxia, que é o meu. Ju, eu sempre te agradeço, a gente acaba tendo uma amizade aí, né? Então, foi muito bom, realmente. A gente pode fazer mais vezes. Você sabe que sempre quando você me convida, eu topo tudo. Vamos sim. Então, foi muito legal falar de um assunto que eu falei que eu tenho, que eu gosto. Então, isso fica natural, fica gostoso e fica divertido aí também. Que aí o É pessoal também verdade. acaba gostando, né? Aí, você é a própria. Você acaba sendo a prova que dá certo, né? Você Sim, pratica atividade física, que é o CrossFit, e tem uma vida totalmente saudável, tem uma vida, não tem limitação nenhuma. Então você realmente é a própria prova de que dá certo e dá para ter uma vida totalmente saudável tendo escoliose. sim. Não, e até os próprios pacientes falam, nossa, mas você não parece ter escoliose. Aí eu faço o teste de ADAS, eu falei, peraí que eu vou te mostrar. Aí eu faço o teste e ele falou, Eu não nossa, sabia que você eu falei, tá tinha. vendo? Né? Eu descobri várias coisas hoje. Eu não sabia que você tinha escoliose, não sabia que você tinha feito pilates, não sabia de nada disso. Viu? Sensacional, tá vendo? Maravilha. Li, brigadão. Quem Obrigada a quiser você. achar a Lilian, pode mandar mensagem para ela que ela responde. Pode, se não achar a Lilian, me manda mensagem que eu encaminho para a Lilian, encaminho a pessoa até chegar na Lilian. Pode Pessoal, deixar. boa noite. Obrigado a todos por terem vindo. Em breve a Obrigada a gente todo marca mundo. outra. Sim, obrigada a todo mundo que participou e obrigado, Ju, pelo convite também, viu? Imagina, é um prazer. Um beijo, Li. Beijo!